Na Band FM, quem ama não esquece. Todos nós sabemos que o preconceito é uma coisa horrível. A gente critica, a gente julga, mas e quando somos nós que sentimos? Ninguém é perfeito. Todo mundo pode errar. E eu aprendi na prática que também precisava melhorar muito como pessoa. Há quase um ano, eu estava prestes a começar um curso quando a pandemia chegou com força aqui no Brasil. Por conta daquela situação toda, o meu curso já começou de forma online. Não eram muitas pessoas e todo mundo sempre deixava a câmera aberta para que a gente pudesse até se conhecer. Todo mundo, menos o Ítalo. Ele conversava, ele falava até bastante durante a aula, mas dizia que era muito tímido, pedia desculpa até, e sempre deixava a câmera dele desligada. No começo, aquilo não fazia a menor diferença para mim. Mas aí, aos poucos, eu comecei a ficar curiosa. Até porque ele se mostrava uma pessoa muito divertida com os comentários que ele fazia durante as aulas. Depois de alguns dias, nosso professor dividiu a turma em duplas e pediu que a gente fizesse um trabalho. Tudo de maneira online, mas fora daquele horário do curso. Eu caí justamente com o Ítalo e achei que ia ser uma boa oportunidade para a gente se conhecer melhor. Na nossa primeira reuniãozinha ali pelo computador, eu achei que ele ia ligar a câmera para eu ver, né? Afinal, só tava eu e ele ali. Mas ele continuou se escondendo. Acho melhor não ligar, sabe? Não ligar a câmera. Você não se incomoda, né, Paloma? Eu sou um cara muito tímido. Eu não gosto de ficar aparecendo. Não, Ítalo, imagina, que bobagem. Nem tem mais a turma toda, só tá eu aqui falando com você. Mesmo assim, eu sou tímido demais. Olha, deixa pra lá. Vamos discutir aqui as coisas do nosso trabalho pra gente não perder mais tempo, né? Ele não era grosseiro ou ignorante, mas era firme e deixava claro que não queria que eu insistisse naquilo. Eu me sentia até meio boba, falando com uma pessoa enquanto não via, sabe? Mas sem nem saber como ele era, ficava até difícil, né? A gente ter uma amizade mais profunda. Será possível que ele fosse assim, tão tímido mesmo? Durante uma semana a gente teve essas reuniõezinhas pelo computador e eu comecei a perceber que cada dia eu fazia mais questão de me arrumar para aparecer para ele. Mesmo que ele continuasse se escondendo, né? A verdade é que naqueles dias eu fui me encantando cada vez mais por ele. Não só por ter percebido como ele era inteligente, mas porque ele era muito engraçado também. Eu passava a maior parte do tempo rindo, e não tem nada melhor do que alguém que faz a gente rir, não é mesmo? Eu não estava mais aguentando aquele mistério todo dia. E um dia, como quem não quer nada, eu perguntei se ele tinha Facebook, se ele tinha Instagram, pra gente se adicionar. Mas, pra minha tristeza, ele falou que não. Falou que não gostava dessas coisas. Não era possível. Não era possível uma coisa dessas. O que aquele cara tava escondendo da gente, hein? Pior que tudo isso estava me fazendo ficar cada vez mais interessada nele. Imagina só comigo. Eu estava interessada num homem que eu não fazia a menor ideia de como ele era. Parecia aqueles tempos, uns anos atrás, quando as pessoas se conheciam pela internet, não tinha câmera, não tinha foto, sabe? Bom, nós seguimos o nosso trabalho, entregamos no curso e foi tudo certo. A gente continuou mais alguns dias tendo aula e aí o curso foi chegando ao fim. Eu fiquei muito nervosa de saber que talvez eu não conseguisse mais falar com o Ítalo. Mas depois da última aula, eu mandei um e-mail para ele, abrindo meu coração. Nossa,
Eu tava morrendo de vergonha, mas eu precisava falar. Eu precisava falar pra ele. Eu disse que há semanas que eu não tirava ele da minha cabeça, mesmo nunca tendo visto ele. E que se ele me desse uma chance, eu queria que ele me conhecesse melhor. Demorou um dia, mas o Ítalo respondeu. Disse que também tinha gostado muito de mim, mas que a vida dele era muito complicada. Ao mesmo tempo que ele estava se esquivando, eu sentia que ele também estava interessado. Então eu insisti e pedi para ele, pelo menos, me dá o telefone dele pra gente conversar. Sabe o que é, Paloma? Eu vou jogar real com você. Eu me sinto um mentiroso. Eu tenho meus problemas, mas faz tempo que eu percebi que estava rolando alguma coisa entre a gente. E eu deveria ter sido sincero desde o começo. Ai, que bom ouvir isso, Ítalo. Eu achei que só eu tinha sentido todo esse clima. Mas me fala, o que foi, Ítalo? Ai, meu Deus, peraí. Eu já sei. Você tem alguém, né? Porque, imagina, nada disso, eu sou solteiro. Ai, ainda bem. O meu problema é outro. É muito difícil pra mim falar sobre isso. Eu sou muito traumatizado. Eu não me aceito também. Pode falar. Fala, Ítalo, eu não vou te julgar. Faz o seguinte, eu vou fazer uma ligação de vídeo pra você. E aí você vai entender. Nessa ligação de vídeo você vai me entender. Eu tava tremendo de tanto nervoso. Finalmente eu ia ver o rosto dele. Sinceramente, eu já nem me importava se ele era bonito, se ele era feio, porque eu tava tão afim dele que isso era de menos. Mas quando ele ligou e eu finalmente o vi pela primeira vez, eu tive um choque. Eu poderia esperar muita coisa. Eu poderia esperar tudo, mas aquilo... eu não estava preparada para aquilo. Eu acho que eu tentei, mas... sei lá, eu acho que foi impossível disfarçar a minha surpresa. E o Ítalo, coitado, ele percebeu. Ele falou... É assim mesmo que as pessoas me olham. Eu tô acostumado. A verdade é que aquele cara tão inteligente, tão simpático, tão engraçado, tinha um rosto completamente desfigurado. Eu não conseguia nem entender direito o que tinha acontecido com ele. Eu tinha muitas perguntas, mas ao mesmo tempo eu travei. Eu vou ser sincera. Naquele momento eu não sabia. Eu não sabia mais se eu queria continuar falando com ele. Foi um balde de água fria, sabe? Não é fácil. Namorar alguém que não é bonito é uma coisa. Pensar em ficar com alguém que claramente tinha uma doença é outra. Eu não me orgulho de falar isso, sabe? Aliás, eu tenho vergonha do que eu tô falando, mas eu tô contando a minha história aqui de peito aberto. O Ítalo começou a me contar que tinha mesmo uma doença que fazia nascer uns tumores nele, enormes. Umas espécies de carocinhos pelo rosto, pelo pescoço também. Era benigno. Ele não ia morrer disso, mas era uma coisa desagradável que deixava ele com uma aparência feia. Ele já tinha até feito inúmeras cirurgias, mas isso nunca ia parar. Para sempre ele ia ter que conviver com aquela condição. Por mais que eu já estivesse recuperada daquele choque do início, eu não estava à vontade, não. Eu queria desligar aquela ligação porque
estava me fazendo mal. O Ítalo, que já devia estar mais do que acostumado com isso, né, percebeu. Ele foi muito educado. Ele me deu uma desculpa, disse que precisava trabalhar. E aí ele desligou o telefone. Eu fiquei pensando naquilo o dia inteiro. E eu percebi que o que estava me incomodando realmente era que eu estava tendo uma atitude feia. Eu tinha me encantado por uma pessoa sem saber como ela era. E quando eu soube, eu tinha perdido o interesse simplesmente por preconceito. E é preconceito sim, porque assim que eu vi o Ítalo, eu já vi que não conseguia nem me imaginar andando com ele no shopping de mão dada, indo para um restaurante. Perceber como eu estava sendo preconceituosa me deixou muito triste. Logo eu, né? Eu que sempre disse que não tinha preconceito com nada, não tinha preconceito com ninguém. Mas ao mesmo tempo, era mais forte do que eu, sabe? Eu não conseguia, eu não conseguia pensar na gente junto. O Ítalo não me procurou mais, e eu também não procurei por ele. Mas não tinha um minuto sequer que eu não pensasse nele. Eu sentia falta de falar com ele, de ouvir a voz dele, de ouvir a risada que ele dava. E aí, depois de uma semana, a gente voltou a se falar. Eu liguei por vídeo para ele mais uma vez. Eu não esperava que você fosse me procurar de novo depois de me conhecer, de ver como eu era. Ítalo, é o seguinte. Bom, primeiro eu queria te pedir desculpas pela minha reação. Imagina. Eu sei que não foi nada boa. Mesmo que eu não tenha falado nada, eu sei que não foi legal. Aliás, não ter falado nada já é péssimo, né? Eu convivo com isso desde que eu sou criança, Paloma. Dói muito, sim. Não nego, mas até por isso eu me escondo. Eu sei. A realidade é essa. Eu nem consigo imaginar tudo que você já sofreu e que você ainda sofre. Nem queira, sabe? Nem queira imaginar. Na escola, a minha lembrança principal é das crianças se afastando de mim. Na sala todo mundo colocava a mesa longe da minha. Ninguém jogava futebol comigo. Ninguém queria estar perto. Eu nunca consegui ter coleguinha, sabe? Eu já cresci traumatizado e hoje até que eu sou conformado com a situação. Não tenho o que fazer. Ele ia falando e as lágrimas não paravam de escorrer no meu rosto. Eu senti raiva. Eu senti raiva de todo mundo que tinha feito o Ítalo sofrer tanto. Raiva de mim também, porque eu tinha sido uma dessas pessoas que ele estava falando. Mas eu não queria mais ser. Depois daqueles dias todos longe dele, eu me soltei daquela insegurança toda, daqueles medos, do preconceito. E naquele momento, ouvindo ele falar tudo que já tinha enfrentado por ser diferente, eu percebi como eu gostava dele e como o mundo era injusto, cruel. Naquele dia, já sem nenhum tipo de desconforto, a gente ficou se falando por vídeo por horas mesmo. Eu queria saber tudo do Ítalo, mas não só sobre a doença, não só sobre a aparência dele. Eu queria saber quem ele era, a vida dele, o que ele pensava, os planos, os sonhos. Eu queria saber sobre a família. Era isso que me importava. Ele também quis saber tudo sobre mim. Quando a gente percebeu, o dia já estava clareando e a gente estava lá falando sem parar. Isso se repetiu por mais muitos e muitos outros dias. Como a gente ainda estava naquele momento crítico da pandemia, a gente decidiu não se encontrar até que as coisas melhorassem um pouco.
Mas cada dia que passava eu sentia mais vontade de ver o Ítalo. Sem vergonha nenhuma. Alguns dias depois da gente ter começado a conversar, eu falei pela primeira vez que eu amava ele. Eu falei mesmo. Fui a primeira a falar. Eu fui a primeira pessoa a falar isso. A gente nunca tinha se visto pessoalmente, nem namorava. Mas eu já sabia que eu amava o Ítalo. Em setembro de 2020, a gente cansou de esperar. E meses depois da gente ter se conhecido, nós marcamos o nosso primeiro encontro físico, pessoalmente. Eu não consigo nem descrever, sabe? A minha sensação quando eu vi o Ítalo ali, na minha frente, pela primeira vez. Eu me joguei nos braços dele, eu abracei forte. Eu senti o cheiro dele. E depois eu dei um monte de beijo. Ele estava ali. Era real. Poderia ter as imperfeições dele, mas ele era tão incrível que essas imperfeições eram só meros detalhes. Para mim, ele era lindo. E desde então a gente começou a namorar pra valer. E eu posso dizer que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Algumas amigas e a minha família estranharam o Ítalo quando eu contei, mas hoje todo mundo aceita, porque eles conseguem ver o quanto eu tô feliz, o quanto eu tô realizada. Eu sou a primeira namorada dele. Até hoje ele nunca tinha namorado com ninguém. E eu gosto disso, viu? Confesso que eu gosto. Eu me sinto ainda mais especial. O nosso relacionamento é maravilhoso. Ele me ouve, me entende, me apoia, me incentiva a buscar o meu melhor. Ele é super carinhoso e eu, por outro lado, vou mostrando um novo mundo para ele. Um mundo onde é possível ele ser feliz, se aceitar da forma como ele é. Às vezes eu quero ir a algum lugar e ele fica meio em dúvida, sabe? Eu sei que é vergonha pela aparência dele. Mas aí eu trato de conversar com ele e de mostrar que ninguém tem o direito de fazer com que ele se sinta mal. Ninguém pode fazer com que ele se sinta que não tem direito de ser um cara normal e feliz. Ninguém. Eu sei que não é fácil aceitar o diferente. Eu sei que a gente tem essa mania de ficar olhando de canto de olho, de cochichar, ficar curioso. Mas pensem que ali, do outro lado, tem uma pessoa que é normal. E essa pessoa tem sentimentos verdadeiros, ela tem uma vida. Eu aprendi com o meu próprio preconceito. Espero que um dia todos aprendam também.